Bom dia, galerinha do sexto. Vamos dar início agora às aulas virtuais, pela plataforma. Conforme eu já havia explicado no vídeo inicial, a gente vai ter as informações contidas no mural. Toda semana elas serão atualizadas e vocês vão acompanhar também como que vão funcionar as aulas. É só seguir o planejamento, cada passo que vocês precisarão fazer. Se vocês seguirem isso durante as aulas, vai dar tudo certo. Então, como eu havia falado também, a gente vai partir da matéria que a gente parou. Nós vimos anteriormente a parte de átomos, moléculas, substâncias, que é a parte que forma a matéria. E agora eu vou fazer uma revisão novamente e a gente vai seguir para os métodos de separação de misturas. Então, esse PowerPoint é uma forma de vocês conseguirem visualizar o conteúdo e verem imagens também para poder acompanhar o raciocínio. Então, eu dividi em 2 tópicos principais. O primeiro dele é a constituição da matéria. A gente vai trabalhar também os métodos de separação de misturas, que são esses 9 descritos aqui, abaixo: peneiração, catação, ventilação, separação até centrifugação, que é o 9º método. Então, começando, a gente tem uma revisão, constituição da matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E ela é formada por blocos, e o menor bloco que forma ela são os átomos, que é a menor parte que forma a matéria, que quando se reúnem formam as moléculas, um grupo maior. Esse grupo maior, quando se une, forma as substâncias. As substâncias, por sua vez, elas podem ser de 2 tipos: simples, quando é formado por um único elemento, por exemplo, o oxigênio, o ar, que é formado somente pelo oxigênio, e compostos, como por exemplo, que todo mundo sabe, a água, que é formada por oxigênio e também por hidrogênio. Então, são 2 elementos, por isso é chamado de composta. Sendo simples ou composta, quando elas se unem, as substâncias são chamadas de misturas. Substâncias, então, elas podem ser chamadas, entre aspas, dos ingredientes das misturas. E a gente estudou que as misturas elas podem ser classificadas em 2 formas, que a gente até viu o experimento em sala de aula: homogênea e heterogênea. Na imagem, a gente vai ver aqui que a gente tem a mistura homogênea, o primeiro caso, porque possui uma fase. Fase é a característica de uma mistura. Então, se ela tem uma característica, visualmente falando, um comportamento único, uma única fase, ela é chamada de homogênea. Se ela possui mais de uma característica, ou seja, mais de uma fase, você tem uma mistura heterogênea. Aqui no caso, como tem 2 características, é formado por 2 fases. Então, continuando, a gente vai estudar agora como que vai separar esse tipo de mistura aqui, as heterogêneas, que são aquelas que possuem mais de uma fase. Então, os métodos de separação de misturas heterogêneas. Métodos de separação, de uma forma geral, ele serve para separar os ingredientes daquele bolo que a gente fez. Se eu quiser separar qualquer coisa de uma mistura, eu vou precisar usar esses métodos. Então, é a forma que você vai separar todo mundo. Fazendo uma comparação, acabou que a gente está no método de separação, cada um em suas casas. E aí, continuando, o primeiro método que a gente vai trabalhar é a peneiração. Ela vai separar, então, sólidos de diferentes tamanhos e com o auxílio de uma peneira. Conforme a gente vê aqui, a gente tem vários exemplos, que é peneirar alimentos sólidos da cozinha, por exemplo, farinha, ou a gente também tem na obra
uma peneira maior para separar as areias das pedras ou impurezas. Então, as peneiras é o instrumento que a gente vai utilizar e aí você vai ter tamanhos e materiais diferentes, mas elas constituem espaços que consigam permitir a passagem do sólido de menor tamanho. Falando um pouquinho do segundo método, que é a catação, a gente também vai trabalhar com sólidos que possuam diferentes tamanhos. E nada mais é do que você separar os sólidos de acordo com seus tamanhos. Por exemplo, que a gente tem aqui um feijão sendo catado. E a forma de você separar, você pode utilizar mãos, colher, pinça ou outros instrumentos que consiga apreender aquele sólido que você quer retirar. Então, se vocês forem ver aqui, você tem uma pinça ou a mão. Vocês podem estar fazendo isso em casa ou acompanhar os pais de vocês fazendo esse método. Então, um método bem visto por a gente desde, no caso da infância. O terceiro método é a ventilação. Ventilação vem de quê? De vento. Então, vai trabalhar com o quê? Jatos de ar, que eu dei o exemplo aqui do sopro. Mas a gente pode também usar ventiladores ou qualquer coisa que cause o movimento do ar. Ele vai trabalhar sólidos, agora não é de diferentes tamanhos, é de diferentes densidades. Densidade, a gente viu na primeira aula que ela pode ser relacionada, entre aspas, com o peso. Então, quanto maior o peso, maior vai ser a densidade. Quanto menor o peso, menor a densidade. Então, substâncias, quando a gente assopra, é mais fácil voar, sair os elementos mais leves, ou seja, de menor densidade. Então, esse método, quando a gente aplica, você elimina o sólido de menor densidade e fica de maior densidade. Um exemplo que a gente tem é nesse arrozal aí, né, que a senhorinha está separando o material. E a gente tem também em casa, quando a gente quer amendoim e torra, quando você tira a casca, você precisa soprar para poder comer o amendoim. Quando você sopra a casca, você tem um exemplo de ventilação. O quarto método é o de separação magnética. Ele vai envolver sólidos metálicos e ele vai contar com ímã. Por quê? O ímã é um instrumento, um objeto que ele causa uma força de atração a objetos metálicos ou estruturas metálicas. Ele exerce essa força magnética e aí ele consegue separar esses sólidos de um outro sólido qualquer. Um exemplo que a gente tem aqui, a gente tem um ímã e uma mistura de limalha de ferro e enxofre. O limalha de ferro são pedacinhos de ferro, que é essa parte mais escura, e quando a gente aproxima o ímã, ele, com a força que ele exerce, ele puxa para si os ferrinhos, que são as partes escurinhas listradas, e aí você vai ficar só com um pó de enxofre. Pó de enxofre é um pozinho amarelo que também é vendido em farmácias. E só lembrando, o que são elementos sólidos metálicos? Qualquer coisa que vocês tiverem na casa de vocês que possua um brilho, a janela, se for formada de alumínio, a maçaneta da porta, se for de alumínio, que provavelmente é, a chaves, talheres, clips, a parte de dentro do grampeador, tudo isso que brilha, desconfie em ser um metal. Então, metal é todo elemento, a maioria dos elementos que brilham, possuem um brilho característico. Então, servicinho para vocês, olhar tudo que tem de metal onde vocês estão. Filtração é um método que serve para separar tanto os sólidos líquidos, como sólidos, misturas de sólidos com gasosos. Vai contar com um objeto, um instrumento chamado filtros, e aqui a gente tem uma imagem de uma mistura de sólido com líquido, que é o pó de café sólido com a água que é coada e forma o quê? O café que é
a gente toma todos os dias. E aí, além desse mistura de sólido e líquido, a gente tem de sólido e gasoso, como por exemplo os filtros do ar-condicionado. Esses filtros que são contidos no ar-condicionado vai separar os sólidos dos gasosos. Então, um exemplo que a gente consegue ver bastante também, além de outros, filtração de chá, filtração do aparelho de aspirador de pó, dentre outros. O sexto método, que é a decantação, a gente vai separar dois tipos de mistura, sólidos e líquidos, e dois líquidos, uma mistura de dois líquidos. Vai trabalhar com densidades diferentes. E como que a gente vai separar? A gente tem que partir do princípio que a mistura, tanto dos sólidos com líquidos e dos líquidos com outros líquidos, elas vão precisar ficar em repouso. Para quê? Para que a densidade ela atue ali, ou seja, o peso. O mais pesado afunda, o mais leve flutua, boia. Então, o mais pesado vai ficar no fundo e o mais leve vai ficar na parte superior, flutuando. Você pode trabalhar com dois materiais, que são recipientes quaisquer e funil de decantação. Então, o primeiro exemplo é de um sólido com líquido. Você note que você tem o sólido e o líquido tudo junto e você deixa um tempo de repouso. Algum tempo depois, você vai ver o sólido que tem uma densidade maior descer e o líquido ficando na parte de cima. Igualmente aqui, quando a gente tem uma mistura de dois líquidos, que é o segundo caso, ali que eu dei o exemplo, você não usa recipiente, você vai usar esse funil de decantação. Esse funil de decantação vocês não vão ver em casa, porque é um material de laboratório. Mas você tem o quê? A mistura, inicialmente, o mais pesado está no fundo, o líquido mais pesado no fundo, mais denso, e o menos denso na parte superior. Aqui existe uma torneira. Quando a gente abre essa torneira, você recolhe o líquido mais pesado para o recipiente e o mais leve, você fecha a torneira, vai ficar no funil. Então, é uma forma de separar misturas entre dois líquidos, tanto usando o recipiente como o funil de decantação. Sifonação. Ele parecido com o princípio do método de decantação, só que a gente não vai retirar a parte mais densa, a gente retira a parte que fica em cima, através de um instrumento chamado sifão. Então, a gente tem dois líquidos, o mais denso embaixo e o menos denso em cima. Aqui a gente vai retirar o menos denso para o outro recipiente. Serve tanto para líquido e líquido, que eu não coloquei aqui, como sólido e líquido, que foi o que eu coloquei. Então, vai separar o de menor densidade, o menor peso, que é o contrário da decantação. A gente tem a flotação, que é o que? A gente vai separar dois sólidos diferentes. Caso vocês tenham pets, como por exemplo hamster, ou animais que você tem que usar areia e serragem, vocês conseguirão separar esses dois materiais usando um líquido intermediário, ou seja, a areia e a serragem você pode usar a água e aí você vai conseguir separar os dois sólidos. O sólido menos pesado, menos denso fica na parte de cima e o mais pesado ele vai descer. A centrifugação vai trabalhar com sólidos e líquidos. Ele vai fazer uma decantação, só que uma decantação rápida porque vai utilizar uma centrífuga, que é um instrumento de laboratório. Como a gente tem o exemplo, as amostras de sangue. Concluindo, a gente usa no dia a dia várias técnicas de separação de misturas heterogêneas